Recentemente, uma das atrizes que havia sido considerada para o papel de Lois Lane para Superman Legacy deixou escapar alguns detalhes da história, onde segundo ela, haveria uma reviravolta onde a Lois Lane salvaria o Superman. Não é surpresa para ninguém que a gente vive numa época onde, infelizmente, as personagens femininas no ocidente têm se reduzido a panfletárias, ideológicas e sem graça, que realizam conquistas grandiosas, mas de forma extremamente rasa, ou seja, sem ter uma história, um desenvolvimento ou fundamentos para isso. Elas simplesmente são perfeitas, sem defeitos e fazem de tudo sem cometer nenhum deslize, o que é o pior tipo de personagem que pode existir na face da Terra. Se o personagem não tem conflitos e não tem defeito, ele não é um personagem, ele é só uma casca vazia. Então quando surge uma notícia dessa, é bem fácil a gente ficar ali no estado de alerta, principalmente quem não tem muita familiaridade com o personagem do Superman e o universo dele, e já imaginar o pior, que vão pegar uma personagem clássica e usá-la como ferramenta para lacração, mas alto lá. Considerando as proporções dos feitos do Superman, é muito mais fácil imaginar que existiu a vida inteira uma relação bastante unilateral entre ele e a Lois Lane, onde ela simplesmente aposta em perigo por algum vilão e então resgatada pelo Homem de Aço. Mas acontece que boa parte das vezes em que a Lois estava em perigo era justamente porque ela foi atrás do perigo. Em geral, para conseguir uma grande matéria para o Planeta Diário sobre algum grande evento envolvendo algum inimigo do Superman, ou até desmascarar grandes organizações criminosas, como é o caso da Intergang, um dos principais inimigos da Lois Lane e do Superman nas histórias do herói, que são uma organização criminosa que coleta tecnologia alienígena, o que faz com que por vezes eles estejam munidos de equipamento que pode causar certo dano ao Superman, e é aí que a Lois Lane costuma entrar. Enquanto os vilões se concentram no Superman, ela dá a volta neles, desmascara os esquemas, descobre alguma falha nos planos deles, ou até cria distrações e situações vantajosas para o Superman para ele conseguir derrotá-los com mais facilidade. A Lois Lane ficar em posição de salvar o Superman de alguma coisa não é de hoje, a gente já teve situações dessa anteriormente, como por exemplo em Superman o Retorno, onde Superman é esfaqueado com kryptonita pelo Lex Luthor e largado pra morrer. E aí a Lois consegue chegar nele a tempo e remover o fragmento de kryptonita do corpo dele para ele poder se curar. Em Batman vs Superman, enquanto o Batman tá num completo estado de fúria e ainda trazendo de volta suas dores do passado ao ouvir o nome de sua mãe vindo da boca do Superman, prestes a atravessá-lo com a lança de kryptonita, é a Lois quem interrompe a luta e esclarece pro Bruce que a Martha a qual o Superman estava se referindo é a mãe dele mesmo, a Martha Kent, e que tá em perigo, que efetivamente salva a vida do herói nesse combate. E se você acha que isso se resume ao cinema, achou errado, otário? Porque desde os quadrinhos houveram situações em que a Lois foi posta no papel de salvar o Superman. Em Action Comics Volume 1, número 60, após receber uma transfusão de sangue do Superman, a Lois desenvolveu alguns dos poderes dele, e aí ela começa a agir como Superwoman. E em dado momento o Superman é capturado por um cientista louco, e quem vai lá pra salvar ele? A Lois Lane. E essa história ela é de quando? Adivinha? 2019? 2012? 2005? Não, é de 1943, é nada menos do que uma história que se passa só 5 anos após a estreia do Superman nos quadrinhos. Na era pré-crise da DC, que pra quem não sabe, lá pelos anos 80 teve a crise nas Infinitas Terras, que deu uma zerada na cronologia e no cânone pra reorganizar a bagunça da época pré-crise, onde as coisas eram mais a conveniência, né? Os roteiristas criavam suas próprias histórias, desenvolviam tudo sem manter uma linha lógica das coisas. Era inclusive nesse período, o pré-crise, onde o Superman era mais poderoso em toda a sua história nos quadrinhos. É dessa época aquela cena clássica dele puxando vários planetas por uma corrente, então ele tinha poderes praticamente ilimitados e ainda assim houveram situações em que a Lois Lane teve que salvá-lo. O Superman é um personagem complicado de se trabalhar, especialmente porque a maioria dos fãs de quadrinhos é mais acostumado e tem essa certa preferência por histórias de personagens mais frágeis e humanizados, como são os Batman e Homem-Aranha da vida. E isso naturalmente cria uma aversão ao Superman por ele ser um cara totalmente indestrutível e que na teoria não teria nada que poderia fazê-lo passar por dificuldades. E é nos detalhes que mora a genialidade. Por ser fisicamente indestrutível por padrão, é delegado aos personagens ao redor do Superman humanizá-lo, criar situações de conflito, tomadas de decisão, definição de prioridades. Seus próprios valores e a forma como ele usa os seus poderes e tem as suas noções de certo e errado, até sua noção da mortalidade tanto humana quanto de si próprio, passam por outros personagens antes de chegar nele. Pois nada seria mais danoso pro psicológico de alguém capaz de tudo do que deliberadamente falhar em algo o qual ele deveria ser perfeito, ou que no mínimo devia ser fácil para alguém na condição dele. E é por essas e outras coisas que o Superman é tão cuidadoso ao tratar com as pessoas e sempre as coloca como prioridade. A integridade dos outros é mais importante que a dele próprio e por isso que ele enfrentou o apocalipse de peito aberto até o fim, gerando uma das cenas mais icônicas dos quadrinhos.
Então os personagens que cercam o Superman são praticamente indivisíveis dele, ele precisa deles. Jimmy Olsen e Lois Lane junto do Jonathan e a Martha Kent, os pais do Superman, são os elementos humanizadores do personagem. Então quando eles se colocam em perigo é uma parte da própria essência do Superman que está em risco, que faz a Lois e o Jimmy e os demais nessa condição insubstituíveis. Quando o Jonathan Kent morre do coração nas HQs, isso dá para o Superman a noção de que mesmo ele pode falhar, que existem certas situações completamente fora do controle dele. Existe mais de uma forma de se criar situações como essa, seja tirando dele seus poderes ou enfraquecendo com kryptonita, fazendo escolher entre salvar os reféns ou derrotar os vilões. Fazer o Superman depender dos outros em alguma instância é parte da humanização do personagem desde sempre. E por isso eles ocupam tanto papéis mais passivos como também papéis ativos nas histórias. Então sendo assim, houveram e haverão situações onde tanto a Lois como até o Jimmy vão acabar salvando o Superman por algum motivo. Na série animada clássica dos anos 90, quando o Superman começa a perder uma luta pro Lobo, a Lois vai até eles, mesmo sabendo que ela não faria nem cócegas no maioral, e ele também sabe disso, então ele até tira sarro, dá pouca importância, e sem perceber que a Lois fez isso de propósito pro Superman ter alguns segundos pra se recuperar, e então atingir um último soco no Lobo pra acabar com a luta, o que efetivamente salvou ele do Lobo. Em Superman, o Homem de Aço, número 63, onde acontece do Superman perder seus poderes durante a lua de mel dos dois, eles acabam se separando. O Clark é capturado e cabe a ela usar sua furtividade, as armadilhas, ataques surpresas e até as próprias armas dos criminosos a serviço do vilão para conseguir chegar até o Clark e os dois juntos conseguirem colaborar para escapar dali. Numa HQ baseada na animação do Superman, a Lois colabora com um grupo de cientistas para achar uma cura para uma doença causada por um vírus kryptoniano no Superman, viajando sozinha para outro país para conseguir uma amostra de um material necessário para os experimentos, enquanto, inclusive, ela usa suas habilidades investigativas e jornalísticas para a resolução dos conflitos internos daquele país, que acaba não só salvando o Superman, mas também outro país. Em Superman, o último deus de Krypton, uma antiga divindade kryptoniana é libertada no momento da explosão do planeta, e nos tempos presentes ela vai atrás de acabar com o que sobrou dos kryptonianos, matando uma mulher no planeta diário que tinha o cheiro do Superman, o que faz com que o Clark esconda a Lois na Fortaleza da Solidão, então coloca ela num traje de batalha para sua segurança, então ele poderia ir sozinho enfrentar a Citona, a tal deusa kryptoniana. Em meio a essa bagunça toda, quando a Lois percebe que o Superman ia acabar se sacrificando na luta, ela vai até o espaço com o traje de batalha, salvando o Superman e os dois derrotando juntos a vilã. Lois e Clark são um casal e eles sempre vão zelar pela segurança um do outro, mesmo colocando a si mesmos em perigo, e isso não é de hoje. A gente tem um longo histórico de atrocidades criminosas cometidas contra personagens femininas, as tornando bonecas vazias e supostamente perfeitas, sem conflitos nem dificuldades ou desenvolvimento. Então sim, tem um lado das coisas que é preocupante e pode indicar um mau uso de elementos clássicos a serviço de uma agenda ideológica doentia, mas de forma alguma isso é um sinal claro de que as coisas vão por esse caminho, porque essencialmente sempre houveram momentos em que a Lois precisou salvar o Superman, ou momentos que o Jimmy precisou salvar o Superman, momentos até que os vilões do Superman tiveram que ajudá-lo, como é o caso do Mongul, que treinou o Superman para poder enfrentar o Imperiex, o Devorador de Galáxias. Então, eu repito, para ficar claro, podem fazer mau uso desse elemento? Com certeza, e esse é o pior cenário possível. Mas não é porque esse elemento existe que ele seja um sinal claro de que vai haver um mau uso dele. Ainda é muito cedo para bater o martelo sobre isso. Historicamente, o Superman salva a Lois de situações extraordinárias e a Lois salva o Superman de situações que exijam mais sutileza e até uma certa malícia e astúcia, que são inerentes a ela como jornalista e que por vezes falta pro Superman por ele colocar seu papel de herói e a fé na humanidade acima das suas suspeitas sobre os outros muitas vezes. O que também não impede que essa situação se inverta e o Superman tire alguma sutileza de algum lugar para conseguir resolver uma situação de uma forma mais discreta para ajudar a Lois, e a Lois entre num traje de batalha e ajude a salvar o Superman, ou até mesmo proteger o John Kent usando uns pedaços da armadura Hellbat, que é a armadura mais poderosa que já foi criada pro Batman, e ela usou isso para ajudar o Superman numa luta na base lunar do Batman. Então o negócio é, desde que se mantenha o equilíbrio, se respeite os personagens, lhes dê papéis de protagonismo e relevância em suas devidas proporções, e com uma história que dê fundamentos às situações em que eles são colocados, colabore com o amadurecimento deles e até do universo ao redor deles, então é perfeitamente cabível o Superman ser salvo pela Lois e vice-versa. Pois como pessoas que se amam, um quer zelar pela segurança do outro na medida do que lhe for possível e até mesmo impossível algumas vezes.
Se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha, contribui através do Pix. Eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!